Olá, crianças! Estamos iniciando agora mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Na aula passada, crianças, vimos que Jesus ressuscitou e passou 40 dias com os seus discípulos, ensinando-os e prometendo que mandaria o seu Espírito Santo para que seus discípulos fossem testemunhas de Deus aqui na terra. A Bíblia, a palavra de Deus, diz, crianças, que o Espírito Santo vive em cada um de nós que já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pelo poder do Espírito Santo, podemos contar às outras pessoas que Jesus Cristo está vivo. O Espírito Santo é Deus. E Deus é o Espírito Santo, crianças. A mensagem de Deus para vocês hoje, crianças, é: arrependa-se dos seus pecados e depois peçam para Jesus Cristo perdoar os seus pecados. Segundo Romanos 3:23, a Bíblia, a palavra de Deus, diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Crianças, se vocês já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Ele vai dar coragem, através do Espírito Santo, para vocês testemunharem, falando do amor de Deus para outras crianças. Sejam crianças, testemunhas de Deus aqui na terra, amando, crendo e testemunhando que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte. Até a próxima videoaula, queridas crianças. Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo nosso alimento. Obrigada pela nossa saúde. Obrigado por tudo, Senhor. Pelo ar que respiramos, pela nossa vida, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja curando os enfermos, que o coronavírus vá embora, acabe de uma vez, e que o Senhor esteja abençoando as pessoas da EPI, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando todos os papais e as mamães, e que os números de mortes e causas acabem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Isso, eu estou falando sobre Jesus. Ele morreu, sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele está sentado ao lado de Deus Pai. Não, ele não nos abandonou, não nos deixou sozinho, não. Ele enviou o seu Santo Espírito. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com as famílias de vocês? Nós estamos aqui para aprendermos mais um versículo. Mas vocês já brincaram com o copo telefone de vocês? Já falaram sobre Jesus, que ele disse para nós sermos suas testemunhas, mas nós não estamos sós. Ele também enviou o seu Santo Espírito para estar conosco em todos os momentos. Isso mesmo, vamos agora aprender mais um versículo. Mas eu tenho uma outra coisa para perguntar. Vocês já observaram que quando um time ou a nossa seleção
ganha um campeonato, eles são recebidos com muita honra. A torcida faz uma grande festa, não é verdade? Com bandeirinhas, com cartazes, com os nomes dos times e jogadores. Os torcedores cantam, gritam os nomes dos seus ídolos e as pessoas, elas são honradas de diferentes formas por fazerem grandes coisas. Hoje, no nosso versículo, nós veremos quem deve receber a maior honra e como podemos honrá-lo. O nosso versículo ele está onde? Na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela é dividida entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o nosso versículo ele se encontra no Antigo Testamento, no livro de Salmos, que fica bem no meio da Bíblia, no capítulo 66, e o versículo é o de número 2. Vamos ler juntos? É um versículo bem pequenininho, então nós vamos aprender muito rápido. Vamos lá? Então, Salmos 66, versículo 2. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Não é? Bem pequenininho. Vamos repetir mais uma vez? Salmos de número 66, versículo 2. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Então, esse é o nosso versículo e agora nós vamos passar à explicação do versículo. O livro de Salmos nos ensina, no capítulo 66, versículo 2, que devemos cantar louvores ao nome glorioso de Deus e louvá-lo gloriosamente. Honrar, glorificar e colocar o nome de Deus acima de tudo são formas que temos de louvá-lo. Nós louvamos a Deus para glorificar, isto é, para colocá-lo acima de tudo. Tudo o que fizermos deve nos levar a honrar a Deus, dando a Ele o crédito por tudo que Ele é e por tudo o que Ele faz. Nossa atividade criativa de hoje é confeccionar um pandeiro de papel. Nossos materiais: fitas, azogues, que são bolinhas que fazem barulho, furador de papel e um prato de papel. Você vai perfurar a extremidade do papel, deixando um espaço para a criança colocar a mão, vai amarrar as fitas junto com os azogues e pronto, agora é só brincar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A nossa lição de hoje vai ser sobre como Deus trabalha através dos cristãos. Mas primeiro eu vou começar com uma pequena introdução que é sobre um menininho chamado Bruno. O Bruno, ele queria muito participar da escolinha de futebol, só que ele tinha que fazer um teste junto com outros garotos para conseguir entrar. E ele acabou fazendo esse teste e ele foi aprovado. E ele chegou feliz da vida em casa, contando para o pai dele que ele tinha sido aprovado, que ele era o melhor que todos aqueles dele, que ele já sabia que aquela vaga era dele porque ele era o melhor. E foi quando o pai dele conversou com ele, disse para ele que tudo aquilo que a gente tem é honra de Deus. Deus que fez aquilo, Deus que proporcionou ele essa oportunidade de estar conseguindo a vaga, que quem deve ser honrado não é ele próprio, o Bruno, mas sim Deus, porque o mérito ele deve ir para Deus, porque Deus é que nos dá esse benefício, Deus é que nos concede as coisas. Então, a gente não deve ficar se vangloriando por aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente consegue fazer. Mas a gente tem que dar honra àquele que merece ser honrado, que é Deus.
Então, agora nós vamos ouvir a história do paralítico que voltou a andar com a ajuda de Pedro e João. Mas quem curou o paralítico foi Deus. A honra é de Deus. Vocês vão ouvir agora a história. Eu espero que vocês prestem bastante atenção. Daqui a pouco, no final da história, eu estarei voltando, tá bom? Pedro e João estavam a caminho do templo para orar. Eles amavam muito o Senhor Jesus e queriam falar com ele em oração. Eles podiam orar em qualquer lugar, mas sabia que era importante ir para o templo e orar junto com as outras pessoas. Isso traz honra e louvor a Deus. Pedro e João estavam com muita vontade de louvar e orar no templo. Assim que chegaram ao templo, viram um aleijado sentado próximo da porta. Aquele homem era trazido todo dia para o templo a fim de pedir esmolas. Era a única forma dele conseguir dinheiro, pois não podia trabalhar. Ele nunca tinha andado em toda a sua vida. Algumas pessoas o traziam todos os dias para o templo. Provavelmente essas pessoas eram amigos desse homem. Sentado próximo à porta, ele pedia dinheiro a cada pessoa que entrava ali. Sem dúvida, ele devia sorrir quando alguém colocava uma moeda em sua mão e esperava que o dinheiro coletado fosse suficiente para comprar a comida do dia. Pedro e João se aproximaram da entrada do templo, e quando iam entrar no templo, o homem implorou que desse uma esmola a ele. Eles pararam e olharam o homem. Pedro sabia que tinha algo para compartilhar com o homem mesmo sem ter dinheiro e disse: "Olhe para nós." O homem olhou atentamente para Pedro e João, imaginando o que aconteceria. Ele não sabia quem eles eram, mas esperava receber alguma coisa deles. "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso dou a você", declarou Pedro. O homem deve ter ficado surpreso. Afinal, ele estava pedindo dinheiro. Talvez tenha pensado: o que mais ele pode me dar? Pedro continuou falando: "Em nome de Jesus Cristo, ande." Aquele homem nunca tinha dado um passo em toda a sua vida. Ele tinha nascido com um problema nas pernas e nunca tinha andado. Deus queria fazer algo especial para ele, e Deus estava usando Pedro e João para fazer isso. Pedro estendeu a mão para o homem e o levantou. Deus o curou. Imediatamente os pés e calcanhares do homem foram curados. Ele deu um salto e andou. Pedro tinha falado com o homem e tinha segurado a mão dele para ajudá-lo a se levantar. Seria muito mais fácil para Pedro querer levar o crédito pelo que Deus havia feito. Embora Pedro tenha falado para o homem e o ajudado, não podia levar o crédito pela cura. Foi Deus, não Pedro, que fez o homem andar. Deus realizou um milagre. Deus deu ao homem algo que não podia ser comprado com dinheiro. Que coisa maravilhosa havia acontecido com o homem aleijado. Ele estava andando, pulando e louvando a Deus por sua cura. A Bíblia diz que o homem entrou no templo com Pedro e João e louvou a Deus. Ele agradeceu a Deus diversas vezes porque sabia que Deus tinha feito algo especial por ele. Pedro e João também sabiam. Eles estavam louvando e agradecendo a Deus assim como um homem. Deus tinha feito um milagre. Um milagre é algo maravilhoso que somente Deus pode fazer. Os homens não têm poder para curar doenças e incapacidades. O homem que era aleijado sabia que Deus tinha usado aqueles 2 homens para fazer um milagre em seu corpo. Ele não queria que Pedro e João fossem embora, porque tinham se tornado seus amigos. As pessoas que estavam fora do templo ficaram admiradas quando viram e ouviram o que tinha acontecido com o homem. Não podiam acreditar no que seus olhos viam. O homem aleijado estava andando e pulando. Deviam ter pensado e dito umas às outras: como isso aconteceu? Esse era o homem que ficou sentado na porta do templo durante anos. Ele nunca pôde andar antes. Quem são os homens que fizeram isso? Eles devem ser muito importantes. Todas as pessoas correram para Pedro e João, que estavam do lado de fora do templo. Pedro levantou e disse: por que vocês estão impressionados? Por acaso vocês pensam que nós fizemos esse milagre por nosso próprio poder ou grandeza? Não, a verdade é que o Deus vivo fez isso. Pedro agiu de maneira correta ao contar para as pessoas que aquele milagre não tinha acontecido por causa do seu próprio poder. Ele estava dando honra a Deus. Depois que Pedro deu honra a Deus pela cura do homem aleijado,
ele compartilhou com o povo que Deus podia perdoar os pecados deles. Pedro pregou para eles sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatizou que ele e os outros foram testemunhas do retorno de Jesus à vida, isto é, a ressurreição. E também contou para a multidão que a cura do homem aleijado aconteceu por causa da fé no nome de Jesus. O povo ouviu com atenção. Então Pedro disse: arrependam-se para que os seus pecados sejam apagados. O povo precisava de uma mudança. Precisava confiar no Senhor Jesus, crendo nele como o Salvador deles. Somente assim eles poderiam ter pecado deles perdoados. Hoje, Deus quer perdoar os nossos pecados também. Deus é santo, ou seja, puro, sem pecado. Onde Deus está não pode haver pecado, então seu pecado separa você dele. A Bíblia diz que todos nós temos coração enganosos. Isto quer dizer mentirosos. Mentira é pecado, mas Deus ama você mais do que qualquer outra pessoa. Por causa do seu amor, Deus permitiu que o seu Filho, o Senhor Jesus, que nunca pecou, se tornasse pecado por você e por mim. Isso significa que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus morreu na cruz e derramou seu precioso sangue como pagamento perfeito pelo pecado. Depois ele voltou a viver e mora eternamente no céu. Quando você crê no Senhor Jesus, acreditando no seu coração que ele faz de você uma criança justa aos olhos de Deus, perdoando o seu pecado e dando a você a vida eterna, você é salvo. A multidão que ouvia Pedro precisava ter seus pecados perdoados. Pedro contou que Deus podia perdoar os pecados de qualquer pessoa que confiasse nele. Enquanto Pedro pregava, dando honra a Deus, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Assim que Pedro terminou seu sermão, todos os líderes religiosos e o capitão da guarda do templo vieram até ele e João. Estavam bravos porque Pedro tinha contado ao povo que Jesus havia ressuscitado da morte. Os líderes religiosos não acreditavam naquilo e eles queriam que as pessoas também não acreditassem. Então eles prenderam Pedro e João. Mas duas coisas maravilhosas já tinham acontecido. Primeiro, o homem aleijado estava curado. Segundo, muitos ouviram a palavra de Deus e creram em Jesus. Mais ou menos 5.000 homens confiaram em Jesus como Salvador de suas vidas. E Pedro tinha dado honra a Deus pelo que tinha acontecido. E para honrar a Deus de verdade, você precisa primeiro reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. A palavra de Deus diz: aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Está em João 6,47. Diga a Deus que você sabe que é um pecador e crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados. Se você decidir confiar no Senhor Jesus como seu Salvador, você poderá ter a certeza de viver eternamente com Ele no céu. Essa é a promessa de Deus para hoje. Agora que vocês ouviram a história da cura do paralítico, eu quero que vocês entendam o quanto Deus trabalha através das nossas vidas, através da vida dos cristãos. Deus, ele nos usa como ferramenta para fazer aquilo que é da vontade dele. Então, que a gente possa ser testemunha, assim como Pedro e o João foram testemunhas de Deus, de Jesus, no qual ele falou de Jesus, eles pregaram, eles falaram que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus está lá no céu com Deus. E ele também falou como é que as pessoas podem chegar até Deus, que é através de Jesus. Elas precisam reconhecer, que elas precisam pedir perdão dos seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, crianças, que a gente também possa ser testemunhas da vida de Jesus, testemunha para aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem a maravilhosa vida de Jesus, daquilo que ele fez por nós. Que a gente possa ser e dar o nosso testemunho a todas as pessoas. E vocês viram que 5.000 pessoas foram salvas, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Então, através daquilo que João, Pedro pregaram. Então, que a gente possa ser um Pedro, que a gente possa ser um João, que a gente não tenha vergonha de falar de Deus. A honra e o mérito é dele. Então, eu espero que vocês tenham gostado da história. Está na Bíblia. E que vocês tenham uma boa semana. E que domingo que vem nós estaremos aqui novamente. Tá bom, crianças? Bom dia, crianças. Tudo bem? Mais um domingo estamos aqui juntinhos, né? Para participar da escola dominical. E ouvimos essa história linda a respeito de como Deus usou a Pedro e João na cura do paralítico. Foi uma história linda, linda, linda. Eu creio que você entendeu bem direitinho. Então, que você também se coloque nas mãos de Deus para ser usado por Ele. Vamos orar? Amado Deus, quero te louvar, Senhor. Quero te agradecer por mais esse domingo, te exaltando e te bendizendo, Pai, porque Tu és o nosso Deus e nós sabemos que todas as coisas, Senhor, estão nas Tuas mãos. Abençoa cada criança que ouviu essa história, cada família, abençoa cada lar. Pai, usa, Senhor, cada criança, Senhor, que possamos nos dispor a ajudar o outro, a servir ao Senhor cada vez mais. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém? No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, oh, oh.